Olá, senhores, sejam bem-vindos. Vamos então começar o tema sexologia forense. Dentro de sexologia forense, nós vamos estudar vários assuntos. Vamos começar a examinar a gravidez, o parto, o puerpério, o aborto, o infanticídio, as docimazias, os atos libidinosos, o estudo do ímen. Então, dentro de sexologia forense, vários temas serão aqui abordados. Mas tudo vai começar com o primeiro momento, que é a idade em que a mulher, adolescente ainda, muitas vezes, não mulher, sabemos que pelo ECA, o adolescente é aquele que tem 12 anos completos até 18 anos incompletos, ou 17 anos, 11 meses e 29 dias. Então, esse é o adolescente para fins legais, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente. E a idade fértil começa, muitas vezes, na adolescência. É bem verdade que algumas crianças ainda, antes dos 12 anos, já têm a primeira menstruação. E aqui vale já uma primeira observação. Em medicina legal, a vida sexual feminina, ela começa com a menarca, como está na sua tela aqui em vermelho. A menarca é o nome técnico dado para a primeira menstruação, após a primeira ovulação. Então, nós, seres humanos, sexo masculino, nós temos gônadas sexuais masculinas. Nós temos células reprodutoras. Então, o espermatozoide é a célula reprodutora masculina. E a célula reprodutora feminina é o ovócito secundário, produzido no aparelho reprodutor feminino, no óvulo. O óvulo, então, vai produzir o ovócito dentro do ovário. Então, eu tenho o ovário, que vai produzir o óvulo, e esse óvulo, num período de maturação, ele vai se transformar em ovócito secundário, vai ser expulso do ovário, vai ser capturado pela trompa de falópio ou a trompa uterina e vai começar uma caminhada até o terço médio superior da trompa uterina, momento no qual o espermatozoide vai encontrá-lo e vai fecundar o ovócito secundário, se transformando em ovo ou zigoto. Tudo isso nós vamos ver aqui no estudo da sexologia forense. Na tela, por favor. Vida sexual feminina. Começa então com a menarca, que é a primeira menstruação após a ovulação da mulher. A menstruação também pode aparecer na prova com o nome de catamenil, eliminação da parede interna do útero, do endométrio, e a mulher então irá menstruar. Expressões que nós vamos ter que ter contato aqui: ovulação, ovócito secundário, como vamos ver, eliminado pelo folículo ovariano ou folículo de Graafi, envolto por células foliculares. Tudo isso nós vamos falar um pouco mais à frente. Mas por hora, vamos começar então fazendo uma análise temporal. Vou colocar aqui na tela um momento inicial que eu vou chamar, vamos analisar todo o ciclo, desde o momento em que a mulher passa a ser fértil, ela passa a ovular, até o momento então do final do parto e a retomada da sua estrutura orgânica que ela apresentava antes da gravidez. Então, no momento zero, no momento inicial, a mulher está ovulando normalmente. Ovulação. Essa ovulação é o momento em que seu órgão reprodutor sexual, aqui você tem o órgão reprodutor sexual da mulher. Aqui é a entrada do canal vaginal, aqui um canal chamado de vagina, o colo do útero. Aqui nós temos então o útero. 2 ovários. Esses ovários vão produzir o óvulo, que é o gameta sexual feminino. Esse óvulo vai ser expulso e capturado já na forma de ovócito secundário pela trompa uterina. Esse ovócito secundário vai fazer uma caminhada e aqui no terço médio superior, o espermatozoide, que normalmente foi ejaculado no canal vaginal, essa célula vai subindo pelo colo do útero, até que entra no útero, entra na trompa uterina, direita ou esquerda, e vai fecundar o óvulo, o ovócito secundário, o terço médio superior, havendo então a formação do ovo ou zigoto. Então, senhores, tudo começa a partir do primeiro momento em que a mulher ovula. Depois da ovulação,
vai surgir, joga na tela, por favor, um segundo momento, ou um primeiro momento, momento zero, inicial ovulação, que é o momento da fecundação. Fecundação é o instante em que o espermatozoide, que é o gameta sexual masculino, se une à célula sexual feminina, chamada de ovócito secundário. Isso acontece onde? No terço médio superior da trompa uterina, como eu vou mostrar um pouco mais à frente. Aqui, senhores, ocorre então a fecundação, que é a junção desses dois gametas sexuais, masculino e feminino, formando o chamado ovo ou zigoto. Formando o chamado ovo ou zigoto. O ovo ou zigoto, pode voltar para mim, é a junção do espermatozoide, que é a célula sexual masculina, com o ovócito secundário, célula sexual feminina. O ovócito secundário é fecundado pelo espermatozoide no terço médio superior da trompa uterina, formando então o ovo ou zigoto. Cada uma dessas células tem 23 cromossomos. 23 cromossomos no espermatozoide e 23 cromossomos no ovócito secundário, formando uma célula diploide agora com 46 cromossomos, que é a quantidade de cromossomos da espécie humana. Mas cada célula sexual é uma célula haploide com 23 cromossomos que se unem num processo chamado de fecundação, que ocorre no terço médio superior da trompa uterina, formando uma única célula que a partir de agora vai se dividir milhares e milhares e milhares de vezes, formando então o feto nascente 9 meses depois. Bom, então tudo começa com a ovulação. Ovulação, o espermatozoide cai no canal vaginal, entra pelo colo do útero, sobe por uma das duas trompas, como essa imagem que você pode verificar aqui. Então, joga na tela, por favor. Aqui entra o espermatozoide. O espermatozoide, essa célula sexual masculina, milhões de espermatozoides vão subir aqui numa corrida, ganham o útero, entram na trompa e aqui em cima vão fecundar. Aqui em cima, imagine que esteja o ovócito secundário, que vai ser fecundado pelo espermatozoide. A junção do espermatozoide com o ovócito secundário vai formar o chamado ovo ou zigoto. O ovo ou zigoto, agora uma célula com 46 cromossomos, ela vai descer pela trompa uterina numa viagem em torno de 5 dias. Aí a pergunta que ocorre é a seguinte: aqui houve a fecundação. Houve a fecundação. Se eu matar o concepto nesse trajeto aqui, ó, se eu matar o concepto nesse trajeto aqui, entre o terço médio superior da trompa uterina e o momento em que ele caminha para o útero, se eu matá-lo nesse percurso, já há o crime de aborto. Para isso, então, a gente tem que entender em que momento começa a gravidez. Porque o aborto é a interrupção, lá no Código Penal, no 124, 125, 126, é a interrupção da gravidez, é a morte do concepto a partir do início da gravidez. Por isso, então, eu volto nessa tela aqui. Ora, aqui houve a fecundação, lá no terço médio superior da trompa uterina. Só que entre a fecundação e o momento seguinte, qual é o momento seguinte? Joga na tela. O momento seguinte, que eu vou chamar aqui de momento 2, é o momento da nidação. A nidação, para o direito penal, é o momento no qual se inicia a gravidez. A gravidez se inicia com a nidação. E essa gravidez vai ocorrer quando? Quando, então, volta para mim, agora o ovo ou zigoto é o nome dado da junção do espermatozoide com o ovócito secundário, forma uma célula chamada ovo ou zigoto, que vai se desenvolver durante 9 meses, formando o feto nascente. Esse ovo ou zigoto vai descendo pela trompa uterina até que cai aqui no útero. E haverá um momento que esse ovo ou zigoto vai se fixar na parede uterina, vai se fixar aqui no endométrio. Essa fixação do ovo ou zigoto no endométrio chama-se nidação. Chama-se nidação. E a partir de agora, para o direito penal, houve o início da gravidez. Então, se eu matar o concepto nesse trajeto, que é um trajeto em torno de 5 dias, o fato, penalmente falando,
é um fato atípico. É o que faz, por exemplo, a pílula do dia seguinte. E não é considerado um método abortivo. Porque para o direito penal, para uma ficção jurídica, a vida intrauterina só começaria com a anidação. Então eu tenho duas teorias aqui que procuram explicar o início da vida. A teoria concepcionalista. Então, pela teoria concepcionalista, a vida intrauterina teria começado com a fecundação. E pela teoria concepcionalista, se eu matar o concepto nesse trajeto, haveria o crime de aborto. Mas o direito penal não adota essa teoria. Ela adota a teoria natalista. E a teoria natalista vai dizer que a vida começa com a gravidez começa a partir da nidação. É o momento no qual o ovo zigoto ele se acopla na parede do endométrio. E esse fenômeno de acoplamento do ovo zigoto na parede do endométrio chama-se tecnicamente nidação. E com a nidação, para o direito penal, ao início da gravidez. A partir daí, se eu matar o concepto, é crime de aborto. Então, joga na tela, por favor. Nidação. O que é a nidação? É o início da gestação. Mas há uma controvérsia, né? Porque o Código Civil vai dizer que são assegurados os direitos do nascituro desde a concepção. Então teria adotado o direito civil a teoria concepcionalista. Já o direito penal adotaria a teoria natalista. A vida começaria, a gravidez começaria com a nidação. Então só se eu matar o concepto após a nidação, e a nidação, o acoplamento do ovo zigoto na parede do endométrio no útero, lembrando que a fecundação não ocorre no útero, ela ocorre no terço médio superior da trompa uterina, como demonstrei aqui nessa imagem. É aqui que normalmente ocorre a fecundação. No terço médio superior da trompa uterina, o espermatozoide, a célula sexual masculina, fecunda o ovó secundário, que é a célula sexual feminina, formando o ovo zigoto, que vai transcrever um percurso até chegar no endométrio no qual ele vai nidar. Se eu matar no percurso, não há crime de aborto. É o que faz, por exemplo, o DIU, é o que faz, por exemplo, a pílula do dia seguinte, é o que faz, por exemplo, os métodos anticoncepcionais por medicamento. Tudo bem? Tranquilo até aí? Bom, vamos em frente então. Então, senhores, voltando para aquele nosso quadro, aqui eu tenho então a nidação. Qual é o momento da nidação? Já falei, quando o ovo zigoto se fixa, se acopla ao endométrio. Começou a partir de agora a gravidez. Por que é importante eu estou fazendo essa linha do tempo aqui com você? Porque isso vai nos levar a determinadas questões de prova. Questões de prova que, por óbvio, podem perguntar o seguinte: se eu matar, como eu acabei de explicar, né? Se eu matar o concepto entre a fecundação e antes da nidação, é crime de aborto? Não, o fato é atípico para o direito penal. Porque como nós vamos estudar nessa sequência de encontros de blocos de sexologia, aborto, abiorto, é retirar a vida. Artigo 214, 215, 216 do Código Penal. É retirar a vida intrauterina. Só que a vida intrauterina só começaria com o início da gravidez. E o início da gravidez se daria com a anidação. Então, por isso, a anidação marca o início da gravidez. A partir de agora, se eu matar o concepto, eu pratico o crime de aborto. Obviamente, se o fizer dolosamente, né? Porque a gente sabe que eu posso ter o aborto culposo. Mas cuidado, um pouco mais à frente, nós vamos diferenciar dois institutos. Não confunda aborto com crime de aborto. Aborto é a morte do concepto. A morte do concepto a partir do início da gravidez. Abiorto, retirar a vida. Crime de aborto é a morte do concepto, é a interrupção da gravidez, matando o concepto, matando o feto nascente, matando o produto da concepção dolosamente. Então eu não posso confundir aborto com crime de aborto. São coisas diferentes da medicina legal. Muito bem. Então começou a gravidez. A pergunta é, a gravidez vai... Quando é que termina a gravidez? A anidação na tela, ela marca o início da gravidez.
A anidação marca o início da gravidez. Mas um outro momento importante, que eu vou chamar aqui de momento 3, é o final da gravidez. É o final da gravidez. O final da gravidez se confunde, senhores, com o início do parto. Com o início do parto. Por que é importante você saber que momento é esse? Final da gravidez e início do parto. Porque com o final da gravidez eu não posso mais, por exemplo, praticar o crime de aborto. Com o final da gravidez e início do parto, o momento que marca a estrutura temporal a partir da qual eu não posso mais praticar o crime de aborto é o início do parto. No início do parto eu só posso praticar 2 tipos de crime. Ou vou praticar o homicídio ou vou praticar o infanticídio. Então esses momentos devem ser marcados no seu estudo, porque as questões de prova vão vir por aí. E que momento é esse, então, no qual termina o parto, ou melhor, desculpe, no qual termina a gravidez e se inicia o parto? Joga na tela. Segundo a literatura, o final do parto, ou melhor, desculpe, o início do parto, o final da gravidez, se dá a partir da dilatação do colo do útero. Dilatação do colo do útero. Com a dilatação do colo do útero ou rompimento do saco amniótico, se for um parto por via alta, não for um parto por via baixa, cesariana, por exemplo, com o rompimento do saco amniótico ou com a dilatação do colo do útero, isso marcaria para a medicina legal o final do parto. O final da gravidez e o início do parto. Então este é o momento do início do parto. Juridicamente falando, com o início do parto, não é mais possível a prática do crime do artigo 124, o crime de aborto. A partir de agora, os tipos penais que podem incidir são homicídio ou infanticídio, que nós vamos estudar a sua estrutura normativa um pouco mais à frente. Tudo bem? Bom, então iniciou o parto. Mas o parto se inicia e o parto tem que terminar. Então joga na tela. Um momento que eu vou chamar de momento 4 aqui é o final do parto. É importante saber o final do parto, porque é com o final do parto, a partir do momento 4, que se dá início a uma nova fase, que é o puerpério. Puerpério é um momento que se inicia com o final do parto. Então, o candidato precisa saber qual é a marca desse momento 4, que é o final do parto. Porque a partir do final do parto, se inicia uma nova etapa, que é o puerpério. E aí nós vamos diferenciar o puerpério de estado puerperal, que é uma criação do direito. Puerpério é um termo médico. Puerpério é um instituto estudado pela medicina. O direito não fala de puerpério. O direito criou uma ficção jurídica que nós vamos estudar um pouco mais à frente, que é o estado puerperal. Então não confundamos puerpério com estado puerperal. E aí é importante então sabermos que com o final do parto se inicia o puerpério. Mas aí vem a pergunta, mas então o que marca o final do parto? Eu sei que o início do parto é marcado pela dilatação do colo do útero ou pelo rompimento do saco amniótico. E o final do parto é marcado pelo quê? O final do parto, senhores, na tela, é marcado pela expulsão da placenta. Expulsão da placenta. Lembre que a placenta é um órgão que pertence a uma estrutura que pertence ao concepto. Não é uma estrutura pertencente ao organismo da mãe. Por isso ela vai ser expulsa do organismo materno. Essa expulsão da placenta tem um nome técnico, que é dequitação. Joga na tela. A expulsão da placenta chama-se tecnicamente de dequitação. Dequitação ou secundamento. Dequitação ou secundamento. Por que dequitação ou secundamento? Por que secundamento? Porque a placenta também pode ser chamada de secundina. A placenta também pode ser chamada de secundina. Então, a expulsão do concepto por via vaginal se o parto for por via baixa. Consequentemente, a partir daí vai ser expulsa também a placenta pelo canal vaginal.
E depois vai se cortar o cordão umbilical, o médico que está fazendo parto o fará, desligando o concepto da placenta. Mas com a expulsão da placenta, e esse fenômeno chama-se dequitação ou secundamento, isso marca o final do parto. Cuidado, porque o parto não termina com a expulsão do concepto. O parto, tecnicamente, termina com a expulsão da placenta. E a expulsão da placenta recebe um nome técnico que é o secundamento ou dequitação. Com o final do parto, a partir da dequitação, a partir do secundamento, inicia-se o puerpério. O puerpério significa pariu criança. Puerpério não se confunde com o estado puerperal que possivelmente você estudou lá no crime de infanticídio, quando a própria mãe, influenciada pelo estado puerperal, durante ou logo após o parto, mata o próprio filho. Estão presentes aqui as elementares do crime de infanticídio. Então vale aqui uma primeira observação importante. Puerpério não se confunde com o estado puerperal. Toda mulher que pariu criança, a minha mãe, a sua mãe, a mãe de todos nós, estamos aqui vivos, nos pariram e não nos mataram, porque senão não estaria aqui ministrando essa aula. Ora, e todas essas mães passaram pelo puerpério. O puerpério é o período que ocorre entre o final do parto e o momento em que a mulher retoma suas condições fisiológicas que apresentava antes da gravidez, quando ela retoma a sua ovulação. Então, este período concebido entre o final do parto, leia-se expulsão da placenta, leia-se dequitação ou secundamento, esse período entre este momento e o momento no qual a mulher retoma suas funções fisiológicas que apresentava antes do parto, voltando a ovular, esse período é chamado de puerpério. O leigo vai chamar isso de quarentena ou resguardo, que tecnicamente chama-se puerpério. Note que este período nada tem a ver com o estado puerperal. E aí, um pouco mais à frente, nós vamos estudar o crime de infanticídio. O crime de infanticídio, lá no Código Penal de 1830, era uma hipótese em que a mulher matava o próprio filho até 7 dias depois do parto para ocultar desonra própria. Esse era o crime de infanticídio no Código Penal de 1830. A mulher que matava o próprio filho até 7 dias após o parto para ocultar desonra própria. Aí, com a evolução da sociedade, pensou-se o seguinte: será que eu poderia pensar num crime em que a mulher mataria o próprio filho para ocultar desonra própria, dando para este crime um tratamento mais benéfico? Porque nós vamos ver que o infanticídio, ele na verdade era para ser um homicídio privilegiado. Era para ser um homicídio com uma causa de diminuição de pena, ou com uma escala penal menor do que o crime do 121, que tem 6 a 20 anos de pena. E aí pensou o seguinte: eu vou dar um tratamento mais benéfico para uma mulher que matou o próprio filho para ocultar a desonra própria. Então, com a reforma em 1947, com o novo Código Penal, passou-se a mudar a estrutura do crime de infanticídio. Retirou-se matar o próprio filho até 7 dias após o parto, esse nexo temporal foi alterado e colocou-se o seguinte: matar o próprio filho durante ou logo após o parto. A lei penal não diz no crime de infanticídio que tempo é esse. Matar o próprio filho durante ou logo após o parto. Então tirou-se elementar até 7 dias após o parto. E retirou-se matar o próprio filho para ocultar desonra própria e introduziu-se no Código Penal a seguinte expressão: matar o próprio filho sob a influência do estado puerperal. Só que a influência do estado puerperal, segundo uma doutrina penalista, porque esse instituto não é um instituto médico, é um instituto do direito penal. Se você procurar, por exemplo, num CID-10 de doenças da medicina, procura o que é estado puerperal, você não vai encontrar. Porque isso é uma criação do direito. A medicina reconhece puerpério. E puerpério não tem nada a ver com infanticídio. Matar o próprio filho durante o estado puerperal, ou melhor, influenciada pelo estado puerperal, é elementar do crime de infanticídio, que não se confunde com puerpério. A minha mãe passou pelo puerpério, a sua mãe passou pelo puerpério, e você está aí assistindo a aula e estou aqui ministrando a aula. Toda mulher que pare criança parte pelo puerpério.
passa, melhor dizendo, pelo puerpério, que é o período chamado de resguardo. Final do parto até ela retomar as condições fisiológicas que apresentava antes da gravidez. Isso não tem nada a ver com o estado puerperal. Só que aí, essa reconstrução do crime de infanticídio no Código 47, então vamos retirar para ocultar desonra própria, para colocar sob a influência do estado puerperal a mulher passando por aquela fase gravídica, durante o parto, com alterações fisiológicas aparentes do seu corpo, mamas avantajadas, colocando para fora do seio o colostro, aquele leite inicial, os lóquios depois da gravidez, aquela perturbação que ela teria, aquele nervosismo, aquela ansiedade, tomada por aquilo tudo, ela mataria o próprio filho durante logo após o parto. E deu-se a isso o nome de estado puerperal. Essa mulher influenciada por esse estado puerperal mataria o próprio filho durante logo após o parto. Uma grande demonstração que puerpério e estado puerperal são coisas completamente diferentes, quando você lê a elementar, se você abrir o Código Penal aí no artigo 123 e for ler as elementares do crime de infanticídio, você vai ver que o infanticídio é matar o próprio filho durante o parto ou logo após, influenciada pelo estado puerperal. Então, uma observação importante aqui, o estado puerperal, ele pode estar presente durante o parto. Porque olha o que é o 123 do Código Penal. Matar o próprio filho, influenciada pelo estado puerperal durante o parto ou logo após. Então eu tenho estado puerperal durante o parto. Só que eu não tenho puerpério durante o parto. O puerpério, senhores, qual é a marca do puerpério? É o final do parto. Não há puerpério durante o parto. Agora, existe estado puerperal durante o parto. E o estado puerperal não é um termo médico. Estado puerperal é uma ficção criada pelo direito para substituir, ocultar desonra própria, que estava no Código 1830, no Código 47. Porque com a evolução social, ora, como é que vamos admitir um tratamento privilegiado? Aquele que ceifa uma vida para salvaguardar a honra. Porque desocultar desonra própria é o bem jurídico tutelado aqui, que não é bem jurídico tutelado, mas a motivação seria proteger a honra. E a honra não vale mais que a vida, pelo contrário. Então não podemos dar a esse tipo de comportamento um tratamento privilegiado. Vamos tirar isso, ocultar desonra própria, e vamos colocar influenciada pelo estado puerperal. Criação do direito, que não se confunde com o puerpério. Então entenda, antes que avancemos para outro bloco, entenda, não confunda puerpério. A elementar do crime de infanticídio, que nós vamos ver um pouco mais à frente, é o estado puerperal. Matar o próprio filho durante ou logo após o puerpério é crime de infanticídio. Errado. Matar o próprio filho durante ou logo após o parto, influenciada pelo puerpério, não. Influenciada pelo estado puerperal. Porque puerpério é uma coisa, estado puerperal é outra. Volto a dizer e estou insistindo nisso, porque eu já vi questão de prova pegadinha e medicina legal assim. Puerpério, termo médico. Estado puerperal, termo jurídico. Então, na prova, se ele falar puerpério, está errado. Para elementar do crime de infanticídio. Não confunda alhos com bugalhos aqui. Tudo bem? Então, senhores, toda essa estrutura, desde o momento em que a mulher atinge um estado fisiológico, em que ela passa a ovular, em que ela passa a poder ser fecundada, até o momento que ela retoma essa condição, passando pela fecundação, pela gravidez e nidação, pelo acoplamento do ovo ou zigoto no endométrio, se iniciando a gravidez, a partir daí eu posso praticar o crime de aborto. A partir do momento que se termina a gravidez com o início do parto, eu não posso mais praticar o crime de aborto. Agora eu só posso praticar o homicídio ou o infanticídio, a depender das elementares que nós vamos estudar um pouco mais à frente. Momento em que termina o parto com a dequitação, o secundamento, se inicia o puerpério, que não se confunde com o estado puerperal. Estou terminando esse bloco e vou deixar uma pergunta para o próximo bloco. Vou começar o próximo bloco falando sobre essa pergunta, que é o seguinte. Imagine uma mulher que ela pegou um cabide, ela estava grávida, fase final da gestação, querendo matar o concepto, ela abre um cabide e começa a fazer manobras, enfia o cabide no seu canal vaginal para que ele atingisse o colo do útero, atingisse o útero e matasse o concepto. Tudo bem até aí? Só que ela faz isso no momento em que ela já estava tendo ela não tinha ainda dilatação do colo do útero. Se não tinha dilatação do colo do útero, não se havia iniciado a gravidez ainda.
Eu estou no momento anterior, eu estou no momento ainda da gestação, porque o colo do útero não havia dilatado ainda, mas ela começa a fazer essas manobras abortivas. Ela é socorrida, começa a passar mal, é socorrida por alguém, é levada para o hospital. Percebe-se que o concepto foi atingido e a equipe médica faz um parto e dá à luz aquele concepto, que nasceu vivo. Aquele concepto que nasceu vivo, ele então vai para uma UTI neonatal em virtude dos ferimentos e 3 dias depois ele morre. A pergunta é: qual foi o crime cometido por esta mulher? Ela praticou aborto, homicídio, infanticídio? Qual foi o tipo penal a partir dessas hipóteses que eu aqui narrei? Vou começar o próximo bloco respondendo a esta questão. Tudo bem? Aguardo os senhores lá. Fiquem com Deus. Um abraço.